Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 11 de outubro de 2021. A China atingiu um ponto crítico que muitos países costumam atingir e que, por mais doloroso que seja, provavelmente pode significar uma limpeza a longo prazo, com sérias, grandes e importantes mudanças no país. A crise começou vinda de um otimismo, de um boom, em que todo mundo estava extasiado e otimista com a China. Surgiu uma nova dinâmica econômica, no entanto, quer dizer, que tinha sido tão bem sucedida e criou uma ilusão de que isso seria eterno. Agora, no entanto, a eternidade gerou imprudência e criou enormes desequilíbrios. Convido-o a inscrever-se no canal, a compartilhar as suas redes sociais e dar um like nesse vídeo. Estas crises tendem a ocultar os problemas sociais e políticos subjacentes no trabalho. Vamos dizer, o ciclo funciona assim, fazendo uma breve análise aqui. Em um paralelo, inclusive, eu vou fazer já em seguida com a Grande Depressão Americana, que aconteceu isso, vamos dizer assim, chamar os poderosos Estados Unidos durante a Grande Repressão, Depressão, não repressão, depressão. Por mais trágico que fosse, ela abriu também o caminho para um novo modelo econômico e social. Mas o ciclo funciona assim, uma grande quantidade de riqueza é perdida por pessoas na crise. Mas, no entanto, as pessoas ricas continuam ricas, apesar de elas terem grandes perdas. Mas muito menos é perdidos pelas classes mais baixas. Mas a classe mais baixa, a perda dela é existencial. É uma questão de fome, de educação, de saúde, etc. E as classes mais baixas, como a gente aprendeu com o que aconteceu, quero usar o caso de novo, a Depressão Americana, ela precisa ser amortecida. E o sistema político deve garantir a estabilidade social e política e, ao mesmo tempo, administrar a alocação de capital. E ao administrar a alocação de capital, parece favorecer os ricos, aumentando assim a inquietação. O New Deal americano gerou um movimento populista massivo exigindo que os ricos fossem ajudados, ou melhor, amparados, porque a sociedade dependia dos ricos para tocar as empresas. Mas, no entanto, esse movimento populista também, uma outra corrente, achava que os ricos não deveriam ser amparados e mais as outras classes menos favorecidas. As classes alta e média veem estes programas como uma violação de seus princípios e interesses, E nos Estados Unidos não está claro o que teria acontecido se a Segunda Guerra Mundial não tivesse gerado o industrialismo estatal e assim acabado com o desemprego. A China está no meio de uma falha sistêmica baseada na alocação cada vez mais irracional de capital, impulsionada pelas forças de mercado e pela política de Estado. Agora ela enfrenta um longo período em que a economia é moldada menos pelos mercados do que pelo Estado. E o Estado, que deveria estar tomando decisões de longo prazo, independentemente da dor que vem a ter ou que está tendo de curto prazo, entende que manter uma sociedade leva a demandas de seu funcionamento em um período de tempo diferente. Essa crise chinesa, não tenho dúvida nenhuma, vai afetar o mundo inteiro. Afinal, a Grande Depressão, voltando a esse exemplo, não apenas arruinou os americanos, vejam esse exemplo. Estou fazendo um paralelo aí. Havia uma expectativa global de que a China tivesse abolido o ciclo de negócios e ao crescimento de 40 anos se tornaria o crescimento de 80. Dos anos 40, nesse dia agora de 80. Paralelamente a essa exuberância, estava a crença de que a China estava emergindo como uma potência global dominante, construindo um sistema global baseado em investimentos e poderia confrontar os Estados Unidos por meio de suas vastas capacidades tecnológicas. A chave para a estratégia global da China era investir dinheiro em uma ampla gama de países, às vezes emprestando para estados, às vezes para indivíduos e corporações influentes. A China vende mercados para o mundo todo, e as distâncias em segurança e o custo do transporte terrestre em comparação com o marítimo tornavam sua compreensão operacionalmente difícil. Mas com o passar dos anos, essa rota
de vender para o mundo inteiro, ela não se materializou totalmente. O que se materializou foi um sistema de dependências financeiras baseadas no investimento chinês, que fez a China parecer muito mais rica do que era. Era o equivalente em uma política externa de sua alocação interna de capital, cada vez mais insustentável, mas politicamente eficaz. E a China se aproveitava disso. O dinheiro compra amigos, mas os empréstimos geralmente precisam ser pagos. E muitos países destinatários estão tão endividados com a China que estão tendo dificuldades para honrar os pagamentos. Essa estratégia funcionou até fracassar, vamos chamar assim. Os países clamavam, pediam, né, tinham acesso ao dinheiro chinês. Pequim presumiu que eles não gostariam de entrar em default, ou seja, não gostariam de ficar no vermelho, né, que eles pagariam. O que os tornaria subordinados à China nos assuntos globais. Mas às vezes, né, a China não raciocinou com isso, que para os países, né, assim como muitas vezes para as pessoas e para empresas, às vezes não pagar dívidas é a melhor estratégia, o que significa que a China hoje tem menos influência do que parecia ter. De certa forma, os investimentos e empréstimos estrangeiros da China são paralelos ao processo interno de confiança, diria assim, uma confiança irresponsável. Ainda não, mas muito em breve a China terá que pensar em uma nova relação com o mundo. Continuará sendo uma grande potência, mas o período de amplo investimento será limitado pelas realidades financeiras que afetarão sua política externa e suas práticas financeiras. A questão fundamental é a relação da China com os Estados Unidos. Eu diria essa é a mais fundamental de todas. Porque, por um lado, os Estados Unidos continuam sendo um grande importador dos produtos chineses, o maior, né? A demanda dos Estados Unidos da América por maior acesso aos mercados chineses parecia urgente com o aumento da China, mas é menos crítica em meio a uma grande desaceleração, como que está acontecendo, né? A preocupação da China agora é econômica, já que as tarifas dos Estados Unidos da América podem se tornar mais significativas do que antes. O problema que a China enfrenta é o colapso da coesão social e a perda de confiança no sistema. A desigualdade sem esperança é que é perigosa, gente. É por isso que a crise atual começou com um ataque massivo do Estado aos ricos empresários chineses de tecnologia. O Partido Comunista da China quer mitigar os danos do que, sem dúvida, previu. E para isso ele achou que é mais estabilizador atacar essa porção de empresários ricos. Também é potencialmente estabilizador uma emergência nacional em que o Estado parece ter sucesso em salvar a nação e compara seu sucesso ao fracasso econômico. Esta não é uma estratégia incomum para nações. A Alemanha usou esta estratégia na Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, ela unificou o país e abriu portas para a riqueza por meio da vitória, sucessivas vitórias que teve. Mas esse exemplo alemão mostra o problema da estratégia. Se a guerra traz miséria, além da derrota que trouxe, então de que adiantava a estratégia? No entanto, para os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, essa estratégia energizou a economia e desencadeou um novo ciclo massivo de crescimento. Não é por acaso que a China optou por enviar, agora recentemente, no dia 3 de outubro, 100 aviões de combate, 100 caças, né, às zonas de defesa aérea de Taiwan. Sobrevoaram o espaço aéreo de Taiwan, inclusive por sobre a ilha. Obviamente, se você está planejando uma invasão, meus amigos, não mandem mensagem avisando. E é isso que eles fizeram. Você se esforça para manter o sigilo, e não o que eles fizeram. Mas se você está tentando, que eu acredito que é o que a China fez, fazer parecer que, independentemente dos problemas econômicos, você continua sendo uma grande potência, esta é uma abordagem muito útil. Nesse ponto, suponho que o público chinês não perdeu toda a confiança no Estado, e ele vê a incursão como um exercício do poder estatal. E o resto do mundo também pode vê-lo assim. Ou seja, a China quis mostrar que, de fato, ela ainda é forte, militarmente e economicamente, ela vai superar os problemas. O que nós temos que entender
que é um processo normal nos mercados, né, e na opinião pública em geral. Que a opinião pública em geral ela calcula mal o sucesso e o fracasso. Ela fica muito na questão da torcida. E a China é uma potência grande e complexa. E as torcidas normalmente erram, né, e podem errar. E na última década o poder da China foi superestimado, né? Essa é uma avaliação muito clara, eu acho que não só minha, mas de uma certa maioria de analistas. À medida que a China avança para o próximo ciclo, o poder da China ela é amplamente subestimado, ou seja, antes era superestimado, agora é subestimado. Os Estados Unidos, né, usando de novo de exemplo, que é a primeira superpotência e a China o segundo, os Estados Unidos são alternativamente vistos como uma superpotência e depois como uma potência em declínio, né? E tem torcidas calorosas a favor e contra, né? Muitas até previam que os Estados Unidos acabou, já era, e isso nunca aconteceu, né? A opinião pública não é um bom guia para julgar, portanto, o processo de poder nacional. A China está agora entrando em um período pelo qual as nações mais poderosas passam, e um mundo cheio de adoração passará a exercer o desprezo. Com o desprezo vem o apetite por mudanças na política externa, e acredito que isso eles vão fazer. Mas no caso da China poderia haver o risco de uma guerra, né? Eles sobrevoaram Taiwan, vivem dizendo que Taiwan é da China. Bom, eu agora acho que o risco de guerra, apesar de muitos analistas dizerem que vai ter guerra, que tem guerra, que a China vai ganhar, outros dizem que os Estados Unidos vai ganhar, existe até uma certa maioria dizendo que a China ganha, que é mais poderosa, eu acho que o risco de guerra é mínimo, né? Vou de novo sublinhar isso, o risco de guerra é mínimo. Por quê? A China ela tem muito a perder. Como o mundo inteiro tem muito a perder. Mas a China, na posição que ela chegou, que ela nunca ocupou essa posição, ela vai perder grandes quantias em dinheiro, inclusive o que foi emprestado para o exterior, né? Que ela usou para fazer, e esse dinheiro que ela usou para fazer parecer que é uma grande potência. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo. Obrigado a você que é inscrito. Convido a quem não é inscrito, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com suas redes sociais. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.